Olá, eu sou a Juliana Mota, tenho 25 anos, moro na cidade de Osasco, São Paulo, sou formada em marketing com viés em comunicação e fui convidada pelo Thiago Lopes para participar do canal Injeção de Autoestima. Bom, eu sou nascida e criada num bairro chamado Jardim Veloso, um bairro periférico da cidade de Osasco. E eu, como mulher preta periférica, né, eu fui me conscientizar de todas essas características depois já de jovem, né, depois de crescida. E eu costumo dizer assim que os meus pais me deram uma educação ótima, eu amo eles de paixão, mas a conscientização como mulher preta veio muito tempo depois, né? E ela é do portão pra fora, né? Você se encontra, você se enxerga como uma mulher preta, né? Assim como uma pessoa preta perante a sociedade, né? Quando as pessoas começam a te apartar das coisas e a te julgar de muitas coisas sem nem te conhecer, simplesmente pela sua cor, né? Pela sua aparência. E assim, da onde eu vim, né? Muitas pessoas são iguais a mim, mas também tem muitas pessoas que são brancas, enfim, não é um bairro, apesar de ser um bairro periférico, ainda não é um dos mais perigosos de Osasco. Então tem muitas pessoas assim que até relativamente são elitizadas. Então eu já sofri, que hoje eu enxergo que são racismos velados, né? Que você só vai entender depois mesmo. Desde te separarem da turma, ou de te julgarem, ou aquele bullying, né? De falar do seu cabelo, falar da sua pele, ou falar do seu corpo. E eu fui enxergar isso muito tempo depois, assim, as crianças da rua. Então isso é uma coisa que você cresce, amadurece e você vai enxergar só depois, assim. Eu entendo que muitas vezes eu passei por algumas coisas que naquele momento eu não entendia muito bem o que era, né? Por não ter outras referências, né? Por não saber o que de fato era aquilo, né? Pra mim era simplesmente normal uma pessoa julgar pela aparência, porque eu vivia sempre aquilo, né? Pra mim era normal nunca ter pares, né? Nunca os menininhos me preferirem, ou eu realmente me sentir sozinha por muitas vezes por conta disso, porque eu entendia que aquilo pra mim era normal. Então, essa questão da resistência também da mulher preta vem muito disso, né? A gente começa desde pequena a ter que exercer muito isso, engolir muita coisa e nem entender muito bem porquê, achando que tudo aquilo é normal, e depois que você se conscientiza de fato, você entende que não é normal, né? E isso vem de vários lugares. Então, de vários jeitos também, né? Não só no meu bairro em si, né? Mas em vários outros lugares onde eu estive e que eu só fui me conscientizar disso muito tempo depois. E falando de todas essas áreas, assim, como uma identificação como mulher preta, né? Eu acho que pra mim ficou muito mais claro isso depois que eu fiz a transição capilar. É um processo assim que ele não é só um corte de cabelo, ele nunca vai ser só um corte de cabelo para mulher preta, né? Porque pra gente, apesar desse simples ato, tem várias coisas ali que envolve essa ação em si, né? Eu, desde muito nova, alisei o cabelo e tinha o cabelo escovado aí por pelo menos uns 15 anos. E aí era religiosamente indo no cabeleireiro, escovando o cabelo. E meu cabelo era muito bonito, assim, escovado. Mas na quarentena, né, em isolamento social, eu me deparei com o meu cabelo alisado, mas sem escovar, então era uma coisa que ficava meio incerta ali, eu já tava agoniada com tudo aquilo. Eu já tava muito latente dentro de mim que eu precisava me expressar de alguma forma, e foi quando eu definitivamente cortei o cabelo. E a reação, assim, até eu fazer isso, né, foi um processo um pouco
de repensar várias vezes, porque por mais que algumas amigas minhas falavam, não, corta o cabelo e tudo mais, mas a maioria delas eram brancas, né? Então são amigas que eu tenho no meu coração, assim, mas eu tinha um entendimento que elas não sabiam o que eu ia passar, né? E de fato elas não sabem, né? Porque quando você realmente tem um cabelo afro, né? E aí tem várias classificações, porque também tem isso, né? O cabelo cacheado é uma coisa e o cabelo crespo é outra, né? E eu já sabia que meu cabelo era crespo e eu falava assim, nossa, mas meu cabelo crespo, quando eu assumi o meu cabelo crespo, como é que vai ser? Então eu não me conhecia direito, né? Então esse processo da transição capilar pra mim, ele foi mais doloroso antes de cortar do que quando eu cortei, né? Com o processo em si de cortar não foi ruim, porque eu realmente cortei ele muito curto, mas quando eu cortei eu realmente me identifiquei, foi uma coisa muito instantânea assim, e foi muito louco tudo aquilo, né? E aí você começa a se conscientizar de todas as travas que você tinha, né? E de toda a libertação, que é um processo de libertação mesmo, você cortar o cabelo e fazer esse processo da transição capilar. Porque para a mulher preta, a autoestima, assim como para qualquer mulher, né? A autoestima, ela tá muito ligada ao cabelo, né? E quando a gente fala de um cabelo afro, né, que ele é diferente dos cabelos convencionais, que é o que a gente não vê na televisão, que a gente não vê nas revistas, e por mais que muitas pessoas tenham falado muito isso ainda precisa se perpetuar por muito tempo até virar realmente uma realidade, né? Não é porque está se falando agora que é uma realidade, né? Eu acho que tem também muito esse ponto importante, porque as pessoas falam que isso já deu e tá acontecendo, sabe? Tem pessoas pretas na TV agora, tem pessoas pretas na TV, na revista, tem mulheres pretas aí em todos os lugares. Por que ainda esse tipo de questionamento? Por que ainda há esse tipo de fala? Porque é muito tempo com esse tipo de atitude. E mesmo se fizer daqui muitos anos, isso ainda vai acontecer, isso ainda vai ser uma falta, ainda vai ter uma lacuna, né? Então o processo de transição capilar, ele é um reforço de tudo aquilo que a gente passou como uma imposição até na nossa autoestima, né? Até em quem a gente precisava ser imposto pela sociedade, né? Eu costumo definir assim, porque eu não conseguia me definir de fato, né? Eu era definida pelo que as pessoas achavam de mim, né? Pelo que as pessoas falavam que eu precisava ser. Você precisa ter o cabelo baixo, você precisa ter o cabelo liso, você precisa ter um cabelo convencional, você precisa ter um cabelo padrão, né? E esse cabelo padrão, ele me levou a me boicotar por muitas vezes, né? Eu abri mão de muitas coisas, e de coisas assim que tem pessoas que não fazem nem ideia, de tipo ir pra praia, ou entrar numa piscina, ou tomar um sol e encher de areia o cabelo, sabe? Você poder simplesmente entrar na água e tudo bem. Eu não podia fazer nada disso, sabe? Se eu fizesse, eu ficava super frustrada. Quantas e quantas vezes eu já chorei porque eu acabei entrando no mar ou entrando na piscina, molhando meu cabelo, e aí no dia seguinte eu tinha que trabalhar e o meu cabelo tava meio liso, meio crespo, tava aquela coisa de louco, assim. Então e só quem vive sabe, né? Só quem vive essa situação do processo do alisamento do cabelo, né? De você forjar ser uma pessoa que você não entende o que eu tô falando, né? E é muito importante colocar aqui que não é porque mulheres negras, mulheres pretas ou homens também têm cabelos lisos, né? Tem cabelos alisados, que eles não são quem eles são porque eles não querem. Não é isso que eu quero colocar aqui. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de ser quem nós quisermos ser. Mas é aí que tá, né? Você querer ser o que quiser também com o seu cabelo natural, com o seu cabelo crespo, com o cabelo que você nasceu,
entende? Então, pelo menos comigo aconteceu assim, é como se eu realmente tivesse me libertado e me permitido ter realmente o meu cabelo como ele é, né? E então, pra mim, essa foi um divisor de águas que no meu trabalho em si foi até um dos motivos, porque eu acabei fazendo isso no processo de mudança de emprego. Então, quando eu fiz isso na mudança de emprego, falei assim, eu vou fazer porque ninguém nesse novo emprego meu me conhece, então vai ficar muito mais fácil, né? Eu não vou ser julgada. Então, assim, eu tava até pensando no julgamento das pessoas. E realmente, as pessoas desse meu novo emprego, elas me conhecem com o meu cabelo do jeito que ele é, assim. E pra mim foi muito mais fácil, né? Então até essa parte assim eu quis me livrar dos julgamentos, né? Por mais que tudo bem, cada um tem o seu cabelo, cada um faz o que quiser, mas essa libertinagem, né? Essa fala de liberdade, ela é muito subentendida quando se fala da mulher preta, porque ela fica muito só na fala e não na prática, né? O racismo no mundo corporativo é muito assim, né? Ele fica muito na fala e pouca prática, né? A diversidade também. Até que ponto a diversidade, ela também é dentro do ponto de decisão? Até que ponto ele sobe, né? Até que ponto vai pra gestão? Até que ponto a diversidade é inclusiva, né? Porque a diversidade abre portas para pessoas negras, para pessoas trans, para pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+. Abrir ali a porta da empresa é uma coisa, né? Mas abrir a porta para pontos de decisões é outra. Eu, como profissional de marketing mesmo, entendo que é muito lucrativo para uma empresa ter esse núcleo, né? Ter essa diversidade numa empresa. Porque quanto mais opiniões, quanto mais falas, quanto mais vertentes você tem dentro de uma empresa, maior é o seu leque, né? Maior é a sua visão, né? Maior é as opiniões que você tá formando ali. Então você vai conseguir ser formador de opinião de várias áreas, né? De várias pessoas. E isso isso daí é muito benéfico para uma empresa. Que agora, em 2021, as pessoas têm enxergado isso, né? Pessoas do mundo corporativo, pessoas inteligentíssimas, mas por que não enxergavam antes? Por preconceito, né? Por racismo, porque agora tá se falando muito, mas precisou entrar no ápice, né, do assunto para que realmente isso seja tratado. E eu até, assim, eu acho que é uma coisa boa, né? Ainda bem que isso está sendo tratado, mas um ponto importante a ser deixado aqui é que a gestão também precisa ser inclusiva e diversa, né? Não ficar ali só na ala que executa, mas também na ala que decide. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe Beata e Araci. Pele preta dessa terra é bandeira de guerra, porque eu vi se é Conceição ou Dandará, pra matar preconceito eu renasci.